O que te impede de criar conteúdo no YouTube hoje? Normalmente são três coisas, três medos, e eu vou citar aqui pra vocês e você vai ver se encaixa em algum deles, ou muitas vezes você se encaixa em todos. Eu já me encaixei nisso e eu vou contar um pouquinho pra vocês o que eu fiz para ultrapassar esses medos e o que eu aprendi com eles. Então vou citar os três medos que eu tive e provavelmente você também pode ter, e você vai ver se encaixa em algum deles. O primeiro medo, normalmente, é o auto-julgamento e o medo de parecer ser ruim o conteúdo que você vai fazer. O segundo, falta de clareza sobre o que postar e como começar. Às vezes tu não sabe o conteúdo que tu vai fazer, para onde tu vai mirar e como que eu vou começar a fazer isso, como que eu vou filmar e tudo mais. Expectativa de resultado é o último. Não só expectativa de resultado, mas entre aspas eu coloquei aqui expectativa de resultado rápido. Normalmente a gente quer resultado rápido, a gente está acostumado hoje no Instagram abrir ali e rola feed, ver isso, ver aquilo, todo mundo realizando seus sonhos e etc. E a gente quer isso pra gente também. E muitas vezes o YouTube ou qualquer outra rede social não é assim. É construção. A gente precisa construir um público, construir um número e para isso demanda tempo. Então, sim, você precisa investir seu tempo para isso. E eu vou contar um pouquinho para vocês o que eu fiz e o que eu aprendi com isso. Eu acho que você, assim como eu, tinha muito medo de fazer o primeiro vídeo, de postar o primeiro vídeo. O que eu vou botar em pauta no meu primeiro vídeo, o que eu preciso saber, como que eu vou me gravar. Mas a pergunta fica, se eu começar a pensar muito nisso, eu vou me prender naquele perfeccionismo, que tem que estar tudo perfeito, senão eu não vou postar. Mas muitas vezes pode ser como o meu primeiro vídeo. O que eu fiz? Saí pra correr, peguei meu celular, apontei pra minha cara, pro meu rosto, fui falando sem microfone nenhum mesmo e deu certo. O assunto que eu queria falar já estava na minha cabeça há muito tempo, mas eu nunca parava para gravar, que sempre queria que fosse perfeito, mas infelizmente a vida não é assim. A gente não consegue fazer tudo do jeito que a gente realmente quer. E se a gente deixar isso, aquele assunto vai passar, a gente não vai fazer, aquele sonho de saber como que seria fica para trás e a gente não vive isso, né? Então o que eu fiz? Peguei, fui lá e eu fiz acontecer. Então muitas vezes é mais simples do que a gente acha que é, mas a nossa cabeça ela prende a gente naquele medo e deixa a gente travado lá, porque a gente começa a colocar vários pretextos do nosso assunto principal. Então aqui está o nosso assunto principal. Finge que aqui é a minha vontade de fazer o vídeo para o YouTube, mas aqui eu coloco vergonha, aqui eu coloco medo, aqui eu coloco um monte de pretexto que não tem equipamento, não tem microfone e assim vai indo. Se tu deixar isso acontecer, tu nunca vai fazer. E muitas vezes tu vai deixar de estar ajudando uma pessoa que comentou lá no meu primeiro vídeo. Literalmente no meu primeiro vídeo não achava que isso não ia acontecer, mas comentou no meu primeiro vídeo coisas boas. E às vezes a gente está motivando alguém que está passando aquilo que a gente está passando ou aquilo que aquela pessoa está passando agora, que a gente já passou há muito tempo atrás. Então pensa um pouquinho comigo. Tu pode estar ajudando muitas pessoas com aquele assunto que está aí preso dentro de ti, que tu não vai lá gravar. Então acho que é muito importante a gente não colocar esses pretextos na frente do nosso assunto principal e a gente ir lá e fazer. É claro que sempre vai ter alguma coisa que a gente vai querer melhorar. Né? Hoje eu estou gravando com a câmera, microfone e tudo mais. Mas tudo isso é questão assim de perspectiva. Aquele dia eu precisava quebrar uma barreira. Fui lá, quebrei e aconteceu. Hoje já estou um pouco mais tranquilo, já estou falando um pouco mais tranquilo na frente da câmera e estou realmente querendo passar para vocês o que eu aprendi com tudo isso, para vocês também passarem por aquilo que eu passei e talvez seja um pouco mais fácil com o que você vai escutar aqui. Então, na minha opinião, acho que o teu propósito, a tua motivação, ela tem que vir de dentro e tem que deixar fluir. Não pode ficar colocando um monte de medo na frente, mesmo que a gente tenha, mas a gente não pode ficar ligando para isso. Faz acontecer. Na minha opinião, eu fiz acontecer ali e foi muito bom para mim. No mesmo dia eu já fui dormir muito bem. Então é aquilo. Não fique se sabotando. Vai lá, faz, depois chega em casa, vê como é que ficou. Eu tenho certeza que às vezes a gente fica um pouco mais travado nos primeiros vídeos, mas depois disso as coisas vão fluindo. E não esquece de uma coisa, qual que é o teu propósito? Meu propósito é ajudar as pessoas, talvez o teu seja o mesmo ou outro. Então, muitas das vezes a gente vai estar ajudando alguém lá, entendeu? Então a gente tem que pensar um pouquinho assim também. Espero que eu tenha ajudado vocês
E esse vídeo ficou um pouquinho curto, mas espero que eu tenha ajudado vocês. E deixa um like aí, comenta. E qualquer dúvida também, eu fico à disposição para responder vocês aí no comentário. Então, valeu!